Crianças! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática, certo? Que nós vamos estudar o capítulo 1, que é números até a centena de milhar. Isso, até a centena de milhar. Então nós vamos fazer aqui algumas retomadas para ver como que anda os conhecimentos de vocês, ok? Então vamos lá. Em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, divulgou a estimativa da população em algumas cidades brasileiras em relação aos municípios com mais de 500 mil habitantes, excluindo as capitais. Então, temos o seguinte. Quarto lugar, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 914.383 habitantes. Oitavo lugar, São José dos Campos, 713.943 habitantes. 12º lugar, Uberlândia, 683.247. 16º lugar, Joinville, 583.144. 20º lugar, Ananindeua, no Pará, 525.566. Então, olhando essa tabela, nós vamos responder as questões a seguir, tá? Então, a cidade de Juiz de Fora, cuja população estimada em 2018 era de 564.310 habitantes, pode ocupar quais posições nessa lista? Aonde que entraria a cidade de Juiz de Fora com essa quantidade de habitantes, certo? E segundo, Niterói, com a população de 511.786 habitantes, poderia ser a 19ª cidade da lista, sim ou não? Por quê? Então, vocês vão olhar aí as ordens dos números em tamanhos do maior para o menor e tentar encaixar a cidade de Juiz de Fora na questão 1 e na questão 2 está perguntando se a cidade de Niterói poderia ser a 19ª nessa lista, ok? Essa é a página 10. Agora vamos lá, seguindo aqui, na página 11 aqui, crianças, vamos compreender melhor, né? Então, nosso sistema de numeração decimal, ele é chamado de decimal porque é de 10 em 10, para facilitar a nossa contagem, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Igual aqui, ó, nós temos, ó, quando juntamos 10 unidades, formamos uma dezena. Então, vocês estudaram lá na educação infantil, né? Cada 10 unidades eu troco por uma dezena. Lembra do material dourado, das barrinhas? Então, 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Aí depois, ó, quando juntamos 10 dezenas, temos uma centena. 10 dezenas, olha, lembra que a unidade vem de 1, significa de 1 em 1. Dezena vem de 10, 10 em 10. Centena vem de 100, então é 100, 100. Uma centena vale 100. Uma dezena vale 10. Uma unidade vale 1, certo? Agora, uma unidade de milhar. Unidade de milhar. Milhar vem de 1000, certo? Então, vale 1000, ok? Então, vamos lá. Então, cada 10 dezenas eu troco por uma centena, certo? Cada 10 centenas eu troco por uma unidade de milhar. Cada 10 unidades de milhar eu troco por uma dezena de milhar e assim sucessivamente. A cada 10 dezenas de milhar eu troco por uma centena de milhar, certo? Então, sempre uma aqui, para frente, né? Para trás, no caso aqui, certo? Então, o que é a ordem? Vamos relembrar aqui, ó, o quadro numérico. Então, eu tenho a classe das unidades simples, tem a classe dos milhares, depois nós vamos aprender dos milhões, tá? E aí vai, porque os números são infinitos, ok? Então, vamos lá. Então, ó, cada 3
pontinhos formam uma classe. Cada 3 ordens, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, centena. Fazem parte da classe das unidades simples, certo? Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, fazem parte da classe dos milhões. Então, vamos lá. Cada numeral ele tem uma ordem e a gente sempre vai começar da unidade, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, primeiro número, 4.560, certo? Então, ordem é cada número. Então, vamos ver quantas ordens tem esse número, ó. 1, 2, 3, 4 ordens. Significa que tem 4 algarismos, 4 ordens. E vou perguntar quantas classes teria esse número. Ó, aqui formou uma classe, aqui outra. Ai, prof, mas não tem 3 números. Não precisa ter 3 números. Já tem um número aqui. Então, esse número aqui, ó, 4.560, ele tem 2 classes, tá? Não importa, não tá completa até a centena de milhar, não. Tendo uma casinha aqui já, ó, na unidade de milhar, ele já vai ter 2 classes, tá? Então, ele tem 2 classes e tem 4 ordens, porque ordem é cada número, ó. 1, 2, 3, 4 ordens, certo? Próximo exemplo aqui, ó, 71.158. Então, esse número aqui, ó, 71.158, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens e 2 classes, ó. Uma classe, 2 classes, ok? E se eu perguntar assim, ó, quanto vale o algarismo 5 nesse número? Não tá na dezena? Então, esse número 5 aqui vale 50. E se eu perguntar aqui, ó, quanto que vale esse 7 nesse numeral? Ele está na dezena de milhar, certo? Então, ele vale 70.000, certo? E aqui? E esse 1 aqui, quanto que ele está valendo? 1.000. Esse outro 1 aqui? 100. Ok? Porque está na centena. Então, cada número, ele vai ter um valor de acordo com a posição dele. Por isso que a gente fala que o nosso sistema de numeração, ele também é posicional. Porque dependendo da ordem que ele está, ele tem um valor diferente, certo? Então, qual que vale mais aqui, ó? Esse 1 que está na centena ou esse 1 que está na unidade de milhar? O que vale mais é o 1 que está na unidade de milhar, certo? E para a gente fazer a leitura correta desses numerais, eu preciso observar a posição que ele está e a classe, para eu fazer a leitura correta desses numerais, certo? 4.560, 71.158, que são os numerais que eu li acima, 269.301. Então, eu preciso observar a posição dos números para fazer a leitura correta desses numerais. Muita gente, às vezes, confunde ainda, tá bom? Agora, nesse exercício 1 aqui, ó, vocês vão escrever o numeral por extenso. Então, vamos lá, ó. Boa Vista tem 375.374 habitantes. Então, vamos lá embaixo, ó, Boa Vista. Então, esse numeral, vocês vão escrever ele por extenso, como que a gente lê, tá? Todos esses numerais aqui, certo? A questão número 2, escreva em ordem crescente. Crescente, ele é do menor para o maior. Lembra que crescente, ele vai crescer, do menor para o maior. Aí, prof, e a ordem decrescente? Decrescente é o contrário, é do maior para o menor, ok? Então, aqui no 2 é a ordem crescente. Vocês vão organizar esses numerais do menor para o maior, certo? No exercício 3 aqui, crianças, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão registrar esses números no quadro. Então, vamos lá, ó. Letrinha A, primeiro número, 798. Vocês vão encaixar esse numeral aqui.
começa sempre da unidade. Então, aqui, ó, 798. Qual que é a da unidade? 8. Qual que é a dezena? 9. Qual que é a centena? 7. Tá? Vocês vão colocar todos esses numerais nesse quadro de valor posicional. Lembrando, uma dica sempre começa pela unidade, tá? Ok? No exercício 4, vocês vão fazer a decomposição dos numerais. Como assim decompor? Decompor, eu vou partir esse número, ok? Então, vamos lá, ó. Como que eu leio esse numeral? 45.268, ok? Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, quanto que vale 4 dezenas de milhar? 40.000. Mais 5 unidades de milhar, 5.000. Mais 2 centenas, porque o 2 está na centena, 200. 6 dezenas, 60. Mais 8 unidades, 8 unidades. Então, como que eu vou decompor esse número em forma de adição? Porque a gente vai ver mais para frente ali que tem outras formas de decompor. Mas essa atividade aqui é em forma de adição, mais, certo? Então, 45.268 é a mesma coisa que 40.000 mais 5.000 mais 200 mais 60 mais 8. Então, eu sugiro que vocês façam aos poucos, igual eu fiz aqui, tá? Ó, fui falando, ok? Então, vamos ver aqui o próximo número, 73.109. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Quanto que vale 7 dezenas de milhar? 70.000. Aí eu coloco 70.000 mais 3 unidades de milhar, 3.000. Mais 3.000. Mais uma centena, 100. Mais 100. Quando o zero aqui ele é neutro, então não vale nada, nem precisa colocar. E aqui, 9 unidades. Mais 9 unidades. Certo? E vocês farão isso com as outras, com os outros numerais aqui também, tá? Decompor. Questão número 5. Em cada item, pinte de vermelho maior e de amarelo menor número. Então, vamos ver aqui, na letrinha A, desses 3 numerais aqui, qual é o maior número? Eu vou olhar, vou ver qual que é o maior e vou pintar de vermelho. E o menor, vou pintar de amarelo. A mesma coisa na letra B, C e D. No próximo exercício, crianças, no exercício 6, vamos lá, ó. Podemos formar diferentes números usando os mesmos algarismos, os mesmos números. Em cada item, utilize regras e forme os números. Então, vamos lá, na letra A. Com os algarismos 1, 7, 5, 3 e 8, sem repetir nenhum deles, o 8 deve valer 8.000, o 3 deve ocupar a ordem das centenas e o número deve ser ímpar. Então, vamos lá. Eu tenho que usar todos os numerais, ó. 1, 2, 3, 4, 5 numerais. Então, eu sei que eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Pode até colocar as letrinhas em cima para ficar mais fácil, tá? Então, o 8, eu sei que ele tem que valer 8.000. Se ele tem que valer 8.000, então ele tem que estar onde? Na unidade de milhar, certo? Então, o 8 eu tenho que colocar ele lá na unidade de milhar, certo? Aí depois, ó, o 3 deve ocupar a ordem das centenas. Então, o 3 tem que ir depois do 8, certo? Que ele tem que estar na centena, na ordem, né? Ó, certo? E aí, gente, vocês vão encaixando. Por isso que eu falei, coloca lá as ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E vai seguindo as orientações e vai encaixando os números de acordo com o que está pedindo cada exercício. A mesma coisa no B, no C e no D. Cada um está pedindo com algarismos diferentes, com valores diferentes. Leia com atenção e observe para poder formar os números, ok? O exercício 7, ele é tranquilo, ó. O que vocês vão fazer? O número está escrito por extenso e vocês vão representar com numeral
na frente. Então, 68.431. Vocês vão colocar o número na frente, certo? Letra A, B, C, D e E. Vocês vão ler o número e colocar esse numeral na frente. O número 8 também é muito tranquilo, crianças, ó. Em cada sequência foi usada uma regra, né? Então, vocês vão ter que descobrir qual foi a regrinha usada para colocar esses numerais. Tem que descobrir qual que é o segredo aí, de quanto em quanto que tá, se está aumentando, se está diminuindo. E de acordo com essa regra, vocês vão colocar os próximos números, tá? E vai falar qual que é a regra. Ah, prof, tá de 3 em 3, tá aumentando 3, tá diminuindo 2. Então, vocês vão ter que descobrir qual é a regra, anota qual é a regra e coloca os números na sequência aqui. Certo, crianças? A mesma coisa com as outras letrinhas aqui. O exercício 9. Complete as sentenças de modo a torná-las verdadeiras. Então, vamos lá. O sucessor de 230.399 é, lembrando, sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes, tá? Aí vocês vão colocar o número aí que vem depois desse número. Letrinha B vai ler, letra C vai ver e letra D também, tá? Vocês vão completar aí de forma correta. Crianças, eu acredito que o sistema de numeração decimal tá mais tranquilo, é uma coisa que vocês já vêm estudando ao longo aí da vida escolar de vocês, não é nenhuma novidade, né? Mas qualquer dúvida pode me chamar. E agora também nós vamos ter uma aula de arredondamento, fazer atividades sobre arredondamento. Como que eu uso o arredondamento na minha vida? Eu uso para facilitar cálculos, tá? É muito mais fácil, às vezes, fazermos cálculos arredondando algum número, tá? E vou ensinar para vocês. Tem várias formas de fazer arredondamento. A gente pode arredondar para a unidade de milhar mais próxima, para a dezena mais próxima. Então, tem várias situações, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês, ó. Observe na reta numérica que 215.183, olha aqui, esse numeral, é mais próximo de 215.200 do que de 215.100, tá? Ó, na reta numérica ele fica mais próximo. Então, observando aqui, tá? A centena mais próxima desse número, centena, ó, essa casinha do 100, ó, aqui e aqui. Está mais próximo de qual? Está mais próximo aqui. Eu vou deixar o link de uma videoaula sobre arredondamento, porque arredondamento geralmente é uma parte da matemática que as crianças geralmente têm mais dificuldade e isso é normal, tá? Eu vou deixar um link depois do vídeo sobre uma aula específica de arredondamento para vocês assistir, para relembrar algumas coisas e qualquer dúvida pode me chamar aqui também, certo, crianças? Aqui, crianças, no exercício de arredondamento da página 16, nós vamos usar aqui na questão número 1, usando como referência a reta numérica, arredonde os números a seguir para a centena mais próxima, ó. Unidade, dezena, centena, certo? Então, temos uma reta numérica que vai facilitar essa atividade para vocês, certo? Então, vamos lá, ó. A letrinha A, 72.382, então é centena. Está mais perto dos 72.300 ou está mais perto dos 72.400? Por que eu estou usando 300 e 400? Porque eu estou arredondando para centena mais próxima, certo? Aí vocês vão colocar aqui, 72.300 ou 72.400? Coloca lá. Letrinha B, ó, 71.835. Está mais próximo dos 71.800 ou está mais próximo dos 71.900? Aí vocês vão colocar aqui, tá? A mesma coisa
com os demais. Questão número 2. Em uma cooperativa de reciclagem, estão cadastradas 2.974 pessoas que trabalham no recolhimento dos materiais. Para escrever uma notícia sobre essa cooperativa, um jornalista decidiu arredondar esse número. Qual seria o valor mais adequado para ele usar? 2.000 ou 3.000? Por quê? Então, se eu arredondar esse número aqui, 2.974, está mais próximo do 2.000 ou do 3.000? Certo? Por quê? Então, vocês vão responder a questão número 2. Agora, no exercício 3, crianças, complete o quadro a seguir com os arredondamentos pedidos de acordo com a situação. No mês de setembro, 113.578 carros passaram pelo estacionamento do shopping center. O que vocês vão fazer? Qual que é o numeral que eu estou usando? 113.578. Eu vou arredondar esse numeral para a unidade de milhar mais próxima. Então, vamos lá. Unidade de milhar mais próxima. É aqui no 3, né? Esse numeral está mais próximo do 113.000 ou do 114.000? Escrevam aqui. Depois, arredondar para a centena mais próxima. Centena aqui, 578. Então, vamos lá. Esse numeral aqui que a gente está falando dele, ele está mais próximo do 113.500 ou mais próximo do 113.600? Qual dos dois? Vou colocar aqui. Depois, arredondar para a dezena mais próxima. Dezena, aqui então vou mexer no 7. 70 ou 80, ok? Então, vamos lá. Esse numeral está mais próximo do 113.570 ou ele está mais próximo do 113.580? Vocês vão colocar a resposta aqui no outro quadradinho. Agora aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho com o nosso cérebro, vamos exercitar a nossa cabecinha, né? Porque o cérebro ele fica preguiçoso, então a gente precisa exercitar ele, tá? Então, nós vamos fazer um cálculo mental. Número 1, arredonde. Letrinha A, 145.368 para a dezena mais próxima. Unidade dezena, então vai ser ou mais próximo do 60 ou do 70. Então, vamos lá. 145.368 está mais próximo, mexendo na dezena, hein? Do 145.360 ou 145.370. Coloca aqui na frente para a prof. Vocês vão ler a B, C, D, E, F, G e vão fazer a mesma coisa, ok? Agora, aqui na nossa apostila, aparece outros sistemas de numeração. Então, vamos lá. No sistema de numeração decimal, que é o que nós usamos, nós temos 10 símbolos. 10, prof, do 0 ao 9. Com esses numerais aqui, a gente vai montar todos os outros. E nós sabemos que o nosso sistema de numeração decimal, ele é o quê? Infinito. Significa que ele não tem fim. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo a combinação com esses números. Então, existe somente 10 símbolos os nossos numerais. Tá? Com esses 10 símbolos, eu vou formar todos os outros numerais. O que vai depender? Da ordem que ele está. Né? Dependendo da ordem que ele está, ele tem valores diferentes, certo? Esse sistema é também chamado indo-arábico, pois foi criado na Índia há milhares de anos e os árabes aperfeiçoaram e o divulgaram para o mundo. Existem outros sistemas de numeração, alguns muito antigos, já não são mais usados. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns. Esses daqui, veja a forma que os chineses usam para escrever os números. Então, tem alguns números chineses aqui, Tá vendo? Então, aqui temos alguns exemplos de numerais chineses. Eles usam símbolos do 1 ao 1000, tá? Mas tem, do 1 ao 10, depois de 100, depois de 1000. Vira aí? Aí embaixo tem as formações de alguns números, certo?
Agora no exercício 1, crianças, um desafio. Então vocês têm uma tabela dos números chineses aí, né? Na página anterior. Tem a tabela. Vocês vão ter que descobrir no nosso número, né? Nos nossos numerais indo-arábicos, que é o que nós usamos, quais são esses números. Então esses símbolos chineses aí, ó, forma qual numeral? Escreve na frente. Letra B, letra C, letra D, a mesma coisa. Crianças, observem que os números chineses, eles têm uma dinâmica diferente do nosso sistema de numeração decimal, ó. O sistema de numeração chinês, ele é multiplicativo. Quando um símbolo de 1 a 9 aparece antes do símbolo 10, 100 ou 1000, nós vamos fazer uma multiplicação. Então, observe ali, ó, é o 7, ele é menor do que o 100. O próximo símbolo é o 100, então ele vai multiplicar. 7 vezes 100. Mais 3. O próximo símbolo de cruz é 10. Então, vou multiplicar 3 vezes 10 mais o número 2, tá? Que vai dar 732. Então, observe essa regrinha aí. Então, se aparecem os símbolos de 1 a 9 antes do 10, do 100 ou do 1000, ao invés de somar, nós faremos uma multiplicação, tá? Fiquem bastante atentos. Aí vocês vão fazer, conforme o exemplo aqui, as letrinhas até a letrinha F, tá? No número 3, vocês vão fazer o contrário agora, tá? Vocês vão escrever esses numerais aqui usando os símbolos chineses. 734 e 6.524 com símbolos chineses. Lembra da regrinha, tá bom? Crianças, o nosso sistema de numeração decimal, ele tem várias formas para a gente decompor eles. Lembra que no exercício lá em cima, nós fizemos a decomposição em forma de adição, certo? Lembra que eu falei que tem outras formas de decomposição? Então, agora aqui no exercício 4, nós vamos decompor os numerais usando também a multiplicação. Vamos lá, para o exemplo. Letrinha A, 516. Então, vamos usar a multiplicação também. 500. Então, 500, ó, unidade, dezena, centena. Vale 100, não vale? Então, vou pegar 5, que está na casinha da centena, e multiplicar por 100, que vai ser 500. Então, vamos lá. 5 vezes 100, que dá 500, mais 1, ele está na dezena. Então, 1 vezes 10 vai dar 10. 1 vezes 10, mais... O 6 está na unidade de milhar, cada unidade vale 1. Então, 6 vezes 1. Então, essa multiplicação aqui, 5 vezes 100, 500, mais 1 vezes 10, 10, mais 6 vezes 1, 6. Vai dar o numeral 516. Vamos fazer aqui o outro juntos? Letrinha B, ó, 603. Vamos lá? 6 está na centena. Então, 6 que multiplica, 100. Vai dar 600. Mais... O 0 aqui, ele é neutro, está na dezena, então a gente deixa para lá. Vamos para... professora, se eu quiser colocar 0 vezes 10, pode colocar, mas não tem necessidade. Mas se quiser colocar, pode colocar. Mais 3 está na unidade, então 3 vai multiplicar. Quanto que vale cada unidade? 1. 3 vezes 1, 3. Então, aí eu decompus esse número em forma de multiplicação e assim vocês farão com os outros numerais aqui também. Lembrando que vai ficando um pouquinho mais difícil, vai aumentando esses números, certo? A questão número 5, vocês já estudaram os números egípcios? Então, nós temos os símbolos aqui e vocês vão escrever quais, esses símbolos aqui vai formar qual número indo-arábico, os nossos numerais, tá? O exercício 5 é isso, vai descobrir quais numerais vão formar aqui. Ok? E o nosso último exercício de hoje é a questão 6, tá? Ó, assim como o nosso sistema de numeração, o sistema egípcio ele é decimal. Por isso, cada símbolo pode ser escrito até 9 vezes, tá? E cada agrupamento de 10 é feita a troca por um outro símbolo, que vale 10 vezes mais. Como nós poderíamos escrever o número 10 milhões, né? Ó, aqui a gente tem, ó,
classe da unidade simples, das milhares e dos milhões. 10 milhões no sistema egípcio. Bom, crianças, nossa aula de matemática de hoje foi essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sexta-feira nós faremos as correções das atividades, ok? Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de vocês. Um beijo, até a próxima aula.